Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou, uma excelente tarde para você, tudo bem por aí? De repente você pergunta, geladeira ou armário, hein? Chega em casa com as compras, principalmente com as frutas, verduras, e fica naquela dúvida de onde guardar. Nós vamos dar dicas, viu, por aqui para você não errar. Tem gastronomia com a receitinha cremosa e saborosa. Vamos ensinar a fazer um delicioso risoto. E vocês vão conhecer um projeto feito por uma mamãe empresária que encontrou uma forma de reunir mulheres que têm o mesmo propósito para compartilhar os desafios e também as conquistas. Não sai daí, fique comigo que o Band Mulher já começou. Você guarda a cebola na geladeira ou assim ao ar livre, hein? E os ovos, onde será que a gente deve armazenar? De que forma, hein? Então, são várias dúvidas clássicas que todos têm em casa e a gente vai esclarecer agora com muitas dicas com a nutricionista Luciane Oliveira. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem, Lu? Tudo bem com você? Posso chamar de Lu, né? Pode, claro. Lu, adoro as Lus. Lu, eu falei, a gente chega em casa com aquele tantão de compra, todo tipo de produto, e não sabe nem por onde começar, onde que coloca. Antes da gente dar várias dicas que eu sei que a gente separou para o pessoal, a forma como eu armazeno os produtos, principalmente alimentos perecíveis, altera no sabor e na durabilidade? Altera e muito. Porque tem alimentos perecíveis, a gente procura guardar na geladeira, tem que ser só guardado na geladeira, né? E às vezes as pessoas ficam muito em dúvida qual parte que colocar, se vai perder propriedade, vitaminas, entendeu? Perder um pouco sempre perde, mas temos que guardar. E aí, a partir do momento que eu chego, você falou de produtos perecíveis, né? Sei lá, frutas, verduras, todas elas têm que ir para a geladeira ou depende? Depende. Antes de ir para a geladeira, o que eu indico muito é quando você já está no supermercado que você compra, olha o rótulo nutricional. Quando chegar em casa, olha novamente o rótulo, durabilidade, porque tem gente que infelizmente não tem o costume de estar olhando e compra esses alimentos estragados. E você já viu que no supermercado, quando você compra a carne, aí eles passam a carne ali, tá colocando verdura em cima e vira aquela bagunça. Aí que tem que ter o cuidado, entendeu? Senão dá a contaminação cruzada. Então, chegando no supermercado, já deixa mais que separado, não deixa misturar, né? A hora que for passar a carne, já coloca dentro da sacolinha. Chegando em casa, o que você tem que fazer? Grãos, né? Alimentos não perecíveis, açúcar, farinha, feijão, coloca em um pote, que ele fica mais fácil para estar guardando. O saquinho que vem do supermercado, ali corre o risco de estar entrando fungos, muitos bichinhos, que os danadinhos vão lá e ainda furam os saquinhos. Verdade. É muito complicado. Aí você pode estar guardando em potes. Tá? Não é bom deixar dentro. Tem gente que não consome o arroz, lógico, pacotão de 5 quilos. Não, tira aberto. Um pouquinho, amarra lá com a fitinha e larga o pacote no própria embalagem. Não. Entra da mesma forma, não adianta, entendeu? Tem os potes certos hoje em dia, entra da mesma forma. Não é bom. Às vezes tem pessoas que fecham, né, com o fechador, mas ainda entra. assim não adianta. Sim, não adianta. Frutas. Tem algumas frutas que a gente pode estar lavando antes de colocar na geladeira. Porque devido ao Covid, o que aconteceu? Todo mundo já pegava a fruta, chegava, lavava e colocava na geladeira. E quando você compra no supermercado, ela já tem uma certa contaminação ali, porque todo mundo, quando vai comprar,
está colocando a mão, entendeu? Então, aquilo ali você já tem que chegar e dar uma lavadinha, enxugar bem com papel toalha. Claro que assim, maçã você pode lavar, manga você já não pode lavar, entendeu? Banana você não vai guardar dentro da geladeira, você vai guardar fora, né? Então assim, tem umas que você pode estar lavando e outras não. As que você não pode estar lavando são as que contêm a casca mais durinha, entendeu? Tipo manga, banana, aí é complicado. O que a gente não pode pôr na geladeira dessas frutas e verduras que é melhor deixar fora da geladeira ali ao ar livre? Banana é melhor. Você perguntou no início o tomate. Desculpa, a gente até vai mostrando ali as imagens desses alimentos quando você vai citando e comentando. O tomate, o que acontece? A gente coloca ele na geladeira, só que ele perde um pouco a textura. Sabe quando você vai cortar o tomate e ele tem aquele branquinho no meio? É isso que acontece quando coloca na geladeira. Se ele ficar por muito tempo na geladeira. O danadinho do tomate. Cebola e alho, por exemplo, eu achava que tinha que pôr na geladeira. Não, ó, o alho, o que acontece? Se você colocar na geladeira, ele vai perder. Porque a geladeira, ela tem a temperatura de 2 a 8 graus, então dependendo de marca para marca, ele vai perder. A cebola você pode guardar na geladeira, só que você tem que, já descasca, dá uma picadinha nela, guarda ela, tem que saber armazenar, entendeu? Mas o melhor, porque ela vai perder um pouco a textura. Você pode deixar ela do lado de fora também. E agora a dica para a gente guardar na geladeira, né? Você comentou de alguns alimentos que é bom estar lá e tem a forma certa de armazenar para poder ficar não só organizado, mas também para ele durar mais. Tem, porque na parte de cima da geladeira você guarda os laticínios, queijos, os alimentos já mais preparados. Mais um pouquinho embaixo, quando você vai descongelar uma carne, desce do congelador, coloca na segunda prateleira, deixa ali descongelando. Nada de deixar fora da geladeira. Verduras, você pode estar alface higienizando, né? Você pode estar secando bem e guardando folhas por folhas no papel toalha. Tem que estar bem sequinho para você estar guardando. E uma organização mais certa, fica mais fácil de você estar pegando o alimento, de você visualizar e você não perde quando você vai no supermercado e faz aquela compra enorme, entendeu? Então, assim, a geladeira estando organizada, você vai no supermercado, compra o que é essencial para a semana, para não evitar essa perda de alimentos também. Eu ia até pedir essa dica, mas ela já deu logo, né? De quanto em quanto tempo é bom ir repondo. Nada daquela coisa para o mês inteiro, só pela semana, né? Sim, exatamente. Porque a gente já compra tudo fresco. Verdade. Tem que ser. E agora uma dúvida, até que rolou aqui nos bastidores com a Dani, que daqui a pouco chega aqui, higienizar os alimentos, aqueles que a gente tem que deixar de molho ali, folhas e tudo mais. Vinagre, água sanitária ou só aqueles produtos prontos que a gente vê no supermercado? Qual que é o melhor? Tá, nós temos os produtos do supermercado que são bons. Temos o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? Tem que ser a que não tem cheiro, viu, pessoal? Então tem que ser hipoclorito de sódio. Certo. Aí você vai colocar uma colher com 15 ml em 1 litro de água e deixa ali por 10, 15 minutinhos, depois enxágua bem. Aí já está o vinagre. Tem pessoal que usa o vinagre, só que ele não é tão eficaz, entendeu? E geralmente a gente faz isso para folhas, mas fora das folhas também em outras verduras e legumes é necessário ou mais para folhas mesmo? Não, mais para folhas mesmo. E os outros é lavar com sabão, detergente? É o detergente que está na pia, eu posso lavar minhas verdurinhas com ele? As frutas, né? A maçã... Não, você tem que ter uma bucha própria para poder estar lavando esses alimentos. Mas eu posso usar detergente? Pode misturar. Não, porque o detergente ele é um produto químico e ele vai deixar sinais ali. Eu querendo ou não, a pessoa ela pode enxaguar o tanto que for, que vai deixar algum resíduo, entendeu? Então, o bom é estar lavando bem com uma buchinha, separando a buchinha só para frutas. E passo só a bucha, não passa o sabão. Então, não passa o sabão. Lá em casa eu estava fazendo errado, gente.
Não passa o sabão, é só a água. Pode deixar, às vezes, naquele produtinho do supermercado, que ele é um pouquinho mais fraco, e esse pode deixar, mas... Gente, são tantas dicas que a gente poderia dar aqui, mas eu achei muito legal que já deu aquela esclarecida para quem está em casa, para a gente conservar nossos alimentos e as propriedades, que é muito importante. Muito obrigada, viu, Lu? Depois você volta mais para dar mais dicas para a gente, combinado? Volto, sim. Arrasou. Eu que agradeço. Gente, mudando de assunto, eu vou te fazer uma perguntinha. Quer curtir uma noite única e repleta de emoção com a boa música? Pois é, vai acontecer amanhã no shopping, o Center Shopping Festival. O evento já se tornou tradição e vai receber os irmãos Rogério Flauzino e o Wilson Sideral, que cantam Cazuza. Vai ser demais. Deixa eu te contar, eu tô com um par de ingressos aqui nas mãos e vou fazer um sorteio para você agora. Manda no Band Zap aqui do Band Mulher, número na tela. Eu quero. Aí no fim do programa a gente vai sortear entre todos vocês quem vai levar um par de ingresso do festival Center Shop Festival, que vai acontecer amanhã, combinado? Vai mandando aí para mim que eu já tô de olho. Bora pro intervalo, na volta tem delícia por aqui, gastronomia, um risotinho clássico, não sai daí não. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. E aí, famílias do Ipanema, olha que convite legal! Sábado agora acontece aqui o primeiro Prefeitura Presente, que reúne um montão de coisa boa num só lugar para a família inteira. Tem brincadeira, diversão e prestação de serviço para a comunidade. Atendimento de saúde e vacinas. E mais, ônibus Meu Ofício, Procon Móvel, Tarifa Zero, esporte e muita música boa! E quem mora em outro bairro? Fica tranquilo! O Prefeitura Presente vai rodar a cidade inteira. É nesse sábado para o Ipanema e região. E aí, quem vem? Presente! Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou? Vendeu. Oferecimento: Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas, residenciais e comerciais Window Blue. Tríade Proteção, uma nova forma de proteger seu veículo e sua família. Eletrocar, distribuidora de baterias Júpiter e Bosch. Energia superior em baterias para o seu veículo. Só aqui na Band Triângulo. Já estamos de volta, gente, já começou a 12ª edição da campanha do agasalho. Eu trouxe até a minha camiseta para mostrar para vocês aqui da Band Triângulo, que é feita em parceria com a Prefeitura de Uberlândia. Mais de 50 toneladas já foram arrecadadas no ano passado e eu quero mostrar para vocês que hoje foi o lançamento dessa campanha que ajuda muitas pessoas. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM.
Vamos fazer parte dessa ação incrível, vamos ajudar aí quem precisa nesse tempo friozinho, hein? A gente conta com vocês e, claro, vamos mostrando aqui na nossa programação todos os pontos de arrecadação, a quantidade e tudo mais, combinado? Falando em friozinho, chegou aquela hora com ela, a Dani, porque tá friozinho, ela vai dar uma dica gostosa para essa época. Bem-vinda, boa tarde, Dani. Boa tarde, gente. Ó, vocês me perdoem, tô meio resfriadinho falando de frio, né? Tá frio. Quem não tá, gente, quem não ficou vai ficar, quem não ficou, quem não já ficou, enfim, todo mundo por aí tô até com uma resfriando. aguinha aqui pra me molhar na garganta, tá, gente? Só que eu inventei de fazer um risoto aqui pra vocês, tá? Ai, que delícia. Vai dar tempo de fazer? Porque eu vou fazer uma porção É um só, risoto, porque a gente pensa que é tão fazer um trabalhoso, risoto né, clássico. Dani? Eu tenho certeza que você vai conseguir mostrar tanto que é fácil Exatamente. fazer um Eu risoto. vou conversando e já vou fazendo, porque eu não posso perder tempo, tá, gente? Bora nessa. O risoto, se vocês não sabem, ele é originário ali da Itália, né? E ele se faz com manteiga. Não é margarina não, viu, gente? Manteiga. E nem azeite, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na minha frigideira, a manteiga, uma colher de manteiga. O pessoal do Band Mulher já colocou lá no Instagram a receitinha completa. Tá, todos os ingredientes estão lá no nosso Instagram, viu, gente? Já vou colocar aqui a cebolinha pra ela ir... E eu vi, aquela Dani, puxadinha, que tá né? caprichada, né? Assim, não tem que pôr bastante cebola, bastante alho, mesmo que é só uma porçãozinha. Isso, exatamente. Que ela o risoto ele é bem incrementado, né? Só que antes de você começar o seu risoto, você tem que fazer uma coisa primeiro. Você já tem que estar com o seu caldo pronto, que é esse aqui, ó, gente. Como eu vou fazer um risoto clássico, eu vou falar mais devagarzinho, tá, gente? Pra mim não tossir, viu? Vocês me dão Oh, meu Deus. desconto. Vai, Dani, O vai. risoto clássico eu vou usar o caldo de legumes. E esse meu aqui é um caldo caseiro, tá, gente? E ele é simplesinho de fazer. Você vai pegar uma panela ali. Quando você for fazer, você vai fazer mais. Então, você coloca ali uns 2 litros de água, coloca um talho de aipo, uma cenoura picada grosseiramente e uma cebola com aqueles cravinhos espetados, sabe? E umas pimentinhas, umas sementinhas de pimenta inteira. Pimenta preta ou pimenta rosa, tá? E aí você vai deixar aquele caldo ali ferver por uns 40 minutos, coa e tá pronto o seu caldo caseiro, super gente. nutritivo. Não precisa usar cubinho. Já usa tá? tudo aquelas as verdurinhas, dá pra fazer uma super saladinha, um preparo e tem um caldo super nutritivo, E caseiro. detalhe, você pode congelar, viu? Lá em casa eu sempre tenho caldo de legumes, esse aqui estava congelado. Eu tenho caldo de legumes e caldo de carne, sempre congelado. Boa E a hora ideia. que eu preciso, eu já tenho fácil ali, né? Arrasou. O arroz para risoto, gente, é o arroz arbóreo ou o arroz carnalore. Facílimo de usar no supermercado, tá? Pode usar o arroz normal, Dani? Não, aí não é Não? risoto. Ah, não é risoto. A gente usa Aí esse é arroz arroz. empapado. A gente usa esse arroz aqui por quê? Porque ele é um arroz que tem mais amido. E à medida que a gente vai fazendo o processo de mexer o risoto, ele vai soltando aquele amido e vai dando a cremosidade que o risoto tem. Então não é creme de leite, não é requeijão, é o próprio arroz. Viu? tá, Você aí em gente? casa que fica fazendo aquele arroz empapado e chama de risoto. Isso, não é risoto, Nananina, não. sinto lhe informar. E aí Tá. você já vai pegar o seu arroz e já vai colocar direto na panela, sem lavar, tá, gente? Ó. Normalmente a medida aqui para um risoto que tenha um acompanhamento, né, uma carne, você vai usar 1,5 xicrinha mais ou menos de café. Mas se você for fazer um acompanhamento, 1 xicrinha de café ali bem cheia, dá para você fazer para uma pessoa, E tá? o cheirinho, tanto que tá bom Colocou aqui, o gente. seu risoto aqui, você vai colocar vinho branco seco. Ai, Dani, pode frisante, pode moscatel, brute? Não, vinho branco seco, gente. Tem que fazer certinho pro negócio ficar legal, porque senão não fica. Exatamente. Refoga ele no vinho, olha isso. E aí você vai deixar esse vinho, né, evaporar e já pegar todo aquele sabor ali. Olha. Eu tô fazendo com a cebola roxa, tá, gente? Porque eu gosto muito de usar cebola roxa lá em casa. Mas você pode fazer com a cebola amarela, viu? Muito bem. E realmente, né, a gente já percebe que já tá ficando esbranquiçado aqui o vinho, né, que ainda não evaporou. Exatamente. Porque, igual você falou, o amido vai soltando, né? E aí o risoto, o que é o segredo? Você ir fazendo
ir mexendo ele para ele ir soltando aos poucos e você ter o processo completo ali da liberação do amido do grão, tá? Ai, Dani, eu tô vendo que você tá fazendo aí numa frigideira. Eu tô fazendo porque é uma porção menor. Mas você pode fazer numa panela wok, você pode fazer numa caçarola maior, se você for fazer para mais gente, tá? Então, vocês estão vendo que eu deixei todo o meu mise en place organizado aqui, porque ele é muito rápido. Você precisa de tudo já organizado para você ir fazendo. Então, começou a secar, tá vendo que ele já tá ficando papadinho? Olha lá, gente, ó. Aí, tá vendo? Você já começa a colocar o seu caldo de legume. E aí você vai colocando ali 3 conchinhas. Coloca, vai mexendo, deixando ele secar e ele vai vendo se precisa de colocar mais. Exatamente. Aí você vai deixar de secar, coloca de novo. Vai deixar de secar, coloca de novo. Até você ver que o grão tá al dente. Al dente é quando você dá aquela mordidinha ali e você sente o grãozinho do arroz, igual na massa, tá, gente? Igual no macarrão. Muito bem. A Dani vai refogando e colocando e refogando. E depois, na hora que a gente voltar, ela vai fazer o toque final. Então, nós vamos fazer o seguinte. Bora pro intervalo. Rapidinho, tem muito bate-papo por aqui ainda. Enquanto isso, a Dani vai fazendo a dica que deu aí, vai colocando e provando e vendo se tá no ponto. E já volta para mostrar como é que vai ficar, combinado? E na volta também, nós, além de experimentar, que nós vamos falar sobre como conciliar maternidade e empreendedorismo. Sai daí, não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. É final de campeonato mundial. Maria Luísa vai bater o pênalti. É muita emoção, meus amigos. Mas espera aí! Alguém invadiu o campo! Agora, seu mundo vai com você quando você sair de casa. O Dify é o Wi-Fi grátis em praças, ônibus e locais públicos de Uberlândia. Nos locais disponíveis, faça seu cadastro e use como quiser. Uma ação da Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. E aí, quer revanche ou vai amarelar? Vocês pediram e a Royal Face atendeu. Chegou o tão esperado Clube do Botox Royal Face. Seja sócio e tenha Botox o ano inteiro por apenas R$ 199,90 mensais. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Já estamos de volta e antes de continuar o nosso bate-papo e gastronomia, eu quero dar um recado para vocês. Gente, com o aumento dos casos de dengue, a Unimed Uberlândia reforçou o atendimento no espaço Mais Unimed, que é localizado lá no Uberlândia Shopping, para você cuidar de forma rápida e eficiente, viu? A unidade oferece atendimento sem agendamento prévio, com médicos especializados, exames laboratoriais e também hidratação venosa. Segunda a sexta-feira, o horário é das 7 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã às 11 da noite, das 8 às 11 da manhã, perdão. Você, inclusive, pode buscar por ajuda por lá sem marcar horário, viu? Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre sintomas ou suspeita da doença, pode entrar em contato também pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Já pega o telefone, tira uma foto e guarda aí, viu? A Unimed Uberlândia reforça o seu compromisso com cuidado, oferecendo estrutura e atendimento direcionado, justamente quando a gente mais precisa, né? Então, aos primeiros sintomas da dengue, não perde tempo, já conte com a Unimed Uberlândia, combinado? Recado dado, gente, olha, o bate-papo aqui é incrível, viu? Porque muitas mães
assim como eu, dividem o tempo da maternidade com a outra função muito importante, que é o mercado de trabalho. Esse desafio não é nada fácil, tá? E agora nós vamos falar sobre como lidar com tudo isso com a nossa querida Nayara, que já está aqui nos esperando. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ela que veio no dia do Papa e o Papa não tomou conta, agora está aqui com a gente para falar sobre maternidade e empreendedorismo, que é muito importante, né? Chegou o nosso momento. Chegou o nosso momento. Eu sei que você conta hoje com um grupo de mulheres que dividem, compartilham nessas experiências. E eu queria entender como que tudo isso aconteceu na sua vida, como que você conciliou a maternidade com o empreendedorismo, ainda dando dicas. Bom, desde que eu me entendo por gente, o meu maior sonho de vida foi ser mãe. Então, a maternidade é uma coisa que está presente em mim desde a minha raiz mesmo, da minha essência. E eu sabia que quando esse momento chegasse, eu queria ter tempo dedicado à família. Eu não queria estar trabalhando fora. E o empreendedorismo era uma possibilidade para eu unir isso, eu continuar desempenhando um papel profissional e estando presente com elas, porque apesar dos inúmeros desafios, o empreender te traz flexibilidade, que é o que auxilia muito as mães durante esse processo. Então eu fiz algo contrário do que a maioria das mulheres fazem hoje, porque muitas começam a empreender depois da maternidade. Os dados de mercado estão aí para provar que, infelizmente, o mercado de trabalho ainda é muito cruel com as mulheres. O número de demissão é muito grande depois que a mulher se torna mãe. Então elas procuram o empreender depois. Eu fiz o processo inverso. Antes de ter filho, eu me preparei para isso. Eu comecei a me estruturar e comecei a empreender para que tudo funcionasse ali quando a maternidade viesse. E aí vieram duas meninas lindas que estão lá com certeza já acompanhando ou na escola, na escola. Sei, né? E aí depois disso você resolveu criar um espaço, uma comunidade para compartilhar e também dar dicas como coach, né? Sim, pela minha experiência, onde eu vi que é possível sim você conciliar a maternidade com a vida profissional, com uma tranquilidade, desde que você tenha ali as ferramentas corretas, a estrutura correta para equilibrar os dois papéis, isso tudo é possível. Então, como eu percebi, olha, se para mim deu certo, por que não contribuir com outras mulheres que almejam isso também? Eu sou formada em publicidade, né, especialização em marketing, fiz minha formação em coaching também, com especialização em inteligência emocional com famílias e crianças, e comecei o Mães que Podem Mais, que a princípio era um programa de coaching, que as mulheres faziam esse programa comigo, mas com a pandemia eu resolvi abrir e auxiliar mais mulheres. Então iniciou ali o grupo de WhatsApp do Mães que Podem Mais para apoiar essas mulheres, fomentando o seu negócio e trocando muitas experiências. E esse grupo foi ganhando força, porque as mulheres, a gente sabe, a gente passa um perrengue danado para dar conta da nossa agenda, porque eu brinquei nos bastidores com ela, a gente tem a nossa agenda mãe e a nossa agenda trabalhadora, empresária, e precisamos dar conta das duas coisas. As pessoas têm que entender isso e respeitar. Então, as mulheres ali começaram a entender que não era só ela que estava naquele perrengue, todas as outras passam pelo mesmo problema, né? Sim. O bacana dessa troca é isso, é você ver que outras pessoas vivem a mesma coisa que você. E eu falo que você não precisa comparar a sua vida ao da outra, mas se inspirar. Então, por que não inspirar em coisas que dão certo? Se dá certo para o outro, por que não aproveitar isso na minha vida? Então, essa troca ela é muito bacana. E o grupo foi se fortalecendo, foi crescendo. O empreender materno ele é muito necessário porque a mãe empreendedora é muito diferente da mulher empreendedora. Respeito demais, obviamente, só que a gente sabe o quanto essa questão, principalmente da gestão do tempo, ela é mais desafiadora para quem tem filhos. É muito mais coisas para equilibrar ali, horários. Todos os dias eu converso isso com as mães que compartilham comigo, falam, nossa, mas você não consegue fazer isso, falando, gente, você não entende, porque você ainda não teve filho, sabe tanto que toma conta do nosso tempo. Na verdade, o tempo que a gente tem, que sobra, falar, agora eu vou, sei lá, ficar olhando no WhatsApp, não, agora eu vou fazer alguma coisa com o filho, né? É isso, assim. Isso, na pandemia mesmo teve um acontecimento, né, que marcou muito, porque várias empresas ofereceram cursos gratuitos para as mulheres se capacitarem e tudo mais. Foi uma fase onde a minha filha mais nova, ela amamentava no peito. Então, assim, a minha preocupação, como de às vezes muitas mães, era sobreviver aquele dia caótico ali, estressante, amamentar. E falei, que horário que essa mulher ainda teria tempo para se capacitar? Diferente de uma mulher sem filhos. Então, foi ali que eu realmente
atinei essa chavinha de as mães precisam de um olhar diferenciado. É verdade. Você já percebeu que essa troca de experiência acaba mudando o hábito de algumas mães ou acaba fazendo com que ela aceite melhor essa jornada dela e entenda que ela não está fazendo nada de errado? Que às vezes, assim, eu falo por ser mãe mesmo, a gente fala, nossa, eu poderia demandar muito mais meu tempo para o meu trabalho, para a minha carreira, mas tem hora que eu não consigo porque tenho filho, a gente sente culpa, né? Sim, a culpa, infelizmente, é muito presente na mulher depois que ela se torna mãe. Mas não precisa ser assim. É o que eu falei, desde que você tenha as ferramentas corretas para equilibrar ali vida pessoal, profissional e pessoal, você consegue desempenhar todos os seus papéis. E o mais importante é você ter a tranquilidade e o discernimento que você está fazendo a escolha correta para você. No grupo, nós temos mulheres que empreendem, temos mulheres que não empreendem, mas são CLT, mas consomem das mães empreendedoras porque sabem dos desafios que elas enfrentam em equilibrar ali todos os pratinhos. E também temos aquelas mães que não empreendem, não trabalham fora e cuidam dos seus lares. E é muito bonito ver isso também, ter esse respeito, porque infelizmente a sociedade ela julga muitas mulheres que não trabalham fora hoje, como se elas fossem menos eficientes, que desempenhassem um papel menor. E no grupo, essa troca, essa experiência mostra que não. Se você está bem com a sua escolha, basta a gente respeitar. Então, a gente vê a experiência do que a outra está passando e acaba que serve de lição para a gente também. É verdade. E nessa troca de experiência, a gente está mostrando ali, vocês se encontram, participam de eventos, às vezes até com palestras, para reforçar ainda mais e para trazer ainda mais sustentação para que é possível, né, empreender e ser mãe. Sim, eu iniciei os eventos em 2 anos atrás, que eu retomei com eles, cada um dentro de uma temática diferente, não necessariamente falando especificamente de negócios, mas a gente fala de vida como um todo e essa conexão acaba promovendo os negócios. Porque lá no evento a gente está falando de importância de relacionamento conjugal, de criação de rotina, de desenvolvimento de filhos. E ali você tem a oportunidade de conhecer outras mulheres de uma forma mais íntima, conversar, trocar experiência e acaba que ali fomenta os negócios também e agrega para a vida. Então é uma forma de trabalhar que eu vi que traz muito resultado para as mulheres. Mas não adianta, né? Estando tudo bem, como você falou, né? Relacionamento familiar, conjugal. Tudo tem que estar em harmonia para poder se empreender melhor, para poder ser uma mãe mais tranquila, né? Não ser aquela mãe tão brava também. Tudo isso faz sentido, né? Todos esses momentos têm que estar tranquilos para se ter uma vida saudável, né? Exatamente. A mulher ela tem capacidade de desempenhar tudo isso. Mas não adianta você querer sair atropelando as coisas. Por exemplo, você se tornou mãe e você fala, eu quero fazer exatamente o que eu fazia antes. Não, você precisa ter a consciência que a sua vida mudou, o seu tempo agora é outro, a sua rotina mudou, suas necessidades mudaram, suas prioridades mudaram. Então, se você tem a consciência, a mentalidade que sua vida é outra, mas que é possível sim você ser muito feliz e equilibrar vários papéis de coisas que você gosta de fazer dentro daquilo que você tem naquele momento, é capaz. Então, vai equilibrando ali que as coisas funcionam. E você já percebeu, assim, casos, queria até que você comentasse alguma mãe que mudou o pensamento, o estilo e trouxe para você depois, nossa, o grupo me fez muito bem, eu revi meus conceitos e tudo mais? Sim, tem mães que começaram a empreender lá dentro, que viram ali uma oportunidade ou uma dor de outra mãe e falaram, olha que bacana, não tem ninguém atendendo nesse segmento, então eu posso começar. Normalmente, as mães empreendedoras, elas começam a empreender dentro de uma área que elas já têm alguma afinidade, que ela tem um dom. Então, uma, por exemplo, que fez inclusive o programa de coaching comigo, ela durante o processo ali, ela observou que ela gostava muito de organizar a própria casa. Ela não sabia o que ela ia fazer no empreendedorismo, ela queria empreender, mas não sabia com que, de que forma. E fazendo todo esse trabalho com ferramentas e tudo mais, ela observou, falou, olha, minhas irmãs me chamam quando precisam organizar a sua casa. Minhas amigas me pedem dica de organização. Então, por que não fazer disso, que para mim hoje é tão natural, uma profissão? Ela fez o curso de personal organizer e hoje trabalha nessa área. Então, é muito bacana saber que outras mulheres se inspiraram lá dentro, que viram ali uma oportunidade. Tem vários e vários casos. Hoje são mais de 300 mulheres lá dentro. E essa troca de fomentar os negócios, de falar sobre vida, dicas, isso é muito gostoso, porque contribui para que todo mundo cresça.
A gente, toda semana, você sabe, a gente tem as nossas mulheres empreendedoras e a maioria são mães. E a gente sempre, eu percebo em todas que eu converso, que sempre tem essa questão, assim, de como conciliar e tudo mais, a rede de apoio que sempre ajuda muito, que isso também é muito importante, né? Sim, teve uma pesquisa de 2023 do Sebrae, que ele mostrou que de 10 milhões de empresárias, 67% eram mães de crianças de até 12 anos. Ou seja, essa faixa etária que a criança demanda ainda mais da mulher, porque quando eles vão crescendo, facilita um pouquinho mais, mas nessa fase pequenininho, você precisa de uma atenção mais física mesmo. E a rede de apoio ajuda demais. Só que uma coisa que eu brinco é que rede de apoio não é necessariamente somente a sua rede familiar. Você pode sim cultivar e criar uma. E dentro do grupo mesmo eu tenho casos de amigas que por conta de grupo materno criaram esses vínculos, se fortaleceram e hoje uma é madrinha da filha da outra. Então é uma rede de apoio que foi construída com uma relação, não necessariamente algo de sangue familiar. Por isso que é tão importante você ali trabalhar as suas relações e manter sempre conexão com outras pessoas. Muito bacana. Quem quiser participar do grupo, conhecer melhor, quando a gente já colocou, mas reforça, qual que é o Instagram, a página, que o pessoal conhecer e acompanhar, e as mamães aí que tiverem essa necessidade também de uma mão, um ombro amigo, já tem as outras ali todas juntas. O Instagram é Mães que Podem Mais, podem seguir lá, porque é lá que eu compartilho os nossos eventos, as ações. Todas as informações são colocadas lá no grupo. Muito lá bom. no Instagram. No Instagram. Parabéns, né, por esse apoio às mamães empreendedoras e sucesso. Beijo para as duas meninas. Como que elas chamam? Alice e Cecília. Alice e Cecília. Mamãe tá aqui, ó, incentivando o empreendedorismo. E o Pai Maker tá ali atrás, filmando tudo para vocês verem daqui a pouquinho lá no Instagram. Muito obrigada, viu, Nara? Um prazerzão de conhecer, tá? Tudo de bom. Você tá sentindo esse cheirinho bom, né? Tô. Tá sentindo? Nossa, tá. O negócio aqui difícil. tá bom. Você quer acompanhar aqui com a gente? Vem aqui. Tá difícil. Nós estamos aqui no nosso risoto. Gosta de risoto? Nossa, bom, né? Quem não gosta. A Dani tá aqui. Dani, chega pra lá um pouquinho, Dani, pra gente caber nós três aqui. O nosso risoto, me conta como que tá esse processo. Gente, deu o tempo certinho, tá? Que delícia. Já desliguei o fogo, ó, e ele já tá todo cremosão. E o risoto é mole assim mesmo, tá, gente? Ele tem esse aspecto assim. Ô, Dani, vamos fazer uma retrospectiva muito rápida de como que você fez e a importância do arroz, gente. É uma diquinha que não é qualquer arroz, né? Cebola, manteiga na frigideira, aí você vai deixar ela refogar ali e colocar o arroz arbóreo ou carnaroli, que não precisa lavar, tá, gente? Mexeu, colocou o vinho branco, seco, deixou evaporar e vai entrando com o seu caldinho de legumes aqui, porque a gente tá fazendo um risoto clássico. Até ele chegar no ponto do cozimento, que é um grãozinho al dente. Eu já desliguei o fogo aqui, porque ele já chegou. Eu vou colocar o meu parmesão. Ai, delícia. Ó. E aí, só depois, pena que eu trouxe só um garfo, você tinha que ter me falado. Gente, traz outro garfo, minha convidada. Mas depois nos bastidores a gente come. O parmesão, tá, gente? Só depois, meu sal. Acertar o sal. Depois acerte o sal. Dani, é o clássico. Pra quem gosta e quer misturar um outro saborzinho, colocar, sei lá, um ingrediente extra, um camarãozinho pequenininho, uma calabresa, sei lá. Você pode colocar no meio do processo ali que você tá colocando o caldo. Muito bem. Gente, a Dani vai montar o nosso prato final e eu vou anunciar quem foi que ganhou. Você viu o showzaço, né? O showzaço que vai rolar amanhã no Center Shopping, que é no Center Shopping Festival. Um par de ingressos para você ir lá curtir Rogério Flauzino e também Wilson Sideral, que cantam Cazuza, ó. Toquem rufem os tambores. Ana Graziella, você falou que quer participar do sorteio e ganhou. Tá, ó, a Ana Graziella, o fim do telefone dela é o 9471. Tá aqui seu par de ingressos, vai curtir amanhã, combinado? Ela é do Mães que Podem Mais. Ela é do Mães que Podem Mais, aí tá assistindo e participando. Legal. Muito bem. Dani, seu toque final para eu provar, que nosso tempo tá acabando. Ó, a sorteada, nós vamos mandar uma mensagenzinha para te explicar para você vir buscar o ingresso aqui, combinado? Ó, aquela pimentinha, né, gente? Nesses 30 segundos para encerrar o programa, eu vou provar. Daqui a pouquinho eu te dou uma provinha. Ó, bora lá para você, um excelente dia. Amanhã nós voltamos com mais Band Mulher.